Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexandre Lopes e agora a gente vai voltar com a segunda parte da nossa aula sobre o W1, né? O módulo 12 do curso SRWE, né? Switch Routing Wireless Essentials. Ele é um curso do CCNA 2. Ele é o segundo curso de uma série de 3 cursos do CCNA. Esse é o módulo 12. A gente está na segunda parte, onde a gente vai falar sobre a operação da WLAN. Então vamos lá, vamos começar. A gente vai falar primeiro sobre os módulos de conexão que existem. O primeiro módulo que existe é o módulo ad hoc. O módulo ad hoc é quando eu conecto uma máquina na outra. Eu pego o meu PC, o meu notebook, e faço um ponto de acesso sem fio com outro notebook. Então fica uma conexão ponto a ponto entre o meu notebook e outro notebook. Depois eu tenho o módulo de infraestrutura, que é o módulo onde eu tenho um AP e conecto vários dispositivos através de um AP, que é basicamente o módulo que a gente vai estudar nesse curso, tá? E a gente tem o tethering, né? O tethering é uma variação, é uma mistura entre o módulo ad hoc e o módulo infraestrutura. Ou seja, eu uso um smartphone, faço uma conexão ad hoc entre o smartphone e o meu notebook e dou, através do smartphone, eu dou uma conexão à internet. Então, essas são as 3 formas mais comuns hoje de módulos de topologia, né? Módulos de conexão de rede sem fio. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre uma nomenclatura muito usada nesse módulo, que é o módulo de infraestrutura. A gente vai chamar primeiro de BSS, né? Basic Service Setting, ou Basic Set Service, ou Service Set, né? Que é o acesso básico a serviço. É um único AP, usa um único ponto de acesso para interconectar todos os clientes. Clientes em BSS diferentes não podem se comunicar. Então, eu tenho pontos de acesso separados, mesmo que eu tenha 2, 3 numa mesma empresa, se eles não se comunicarem, são BSS independentes, ok? E eu tenho ESS, Extended Service Setting. É quando eu tenho vários BSS interligados através de um DS. Normalmente uma rede sem fio, uma rede com fio, né? Então, uma rede com fio interconecta vários BSS. E um cliente num BSS tem acesso e se comunica em outro BSS, ou seja, ele se comunica através do ESS. Né? Uma outra coisa comum é quando um cliente de um BSS vai andando e passa para outro BSS e automaticamente passa a ser cliente de um outro BSS. Então, normalmente a gente chama isso de ESS, certo, pessoal? Um outro ponto que vale a pena a gente falar é sobre o quadro Ethernet. O quadro do 802.11 ele é uma variação do quadro Ethernet. Ele é muito parecido com o quadro Ethernet, porém na parte aqui do header do quadro, né, o cabeçalho do quadro, a gente tem uma quantidade muito maior de controle. O controle do quadro Ethernet do 802.11 é muito maior. Por quê? Porque existe uma característica na rede sem fio que hoje não existe na rede com fio. Qual é essa característica? Primeiro que é um meio de acesso compartilhado. Hoje as redes com switch são meios de acesso, não são mais compartilhados. Né? Eu ligo o meu computador num switch e aquele canal é único, é meu e do switch só. Já no rede sem fio, não, ele é o AR, ele é compartilhado entre todos os dispositivos que estão conectados naquele AP, certo? E aí a segunda coisa é que ele é half duplex. Então, ele precisa ter uma forma de detectar a colisão. Por quê? Porque ele não consegue ouvir ao mesmo tempo que ele envia. Ou ele escuta ou ele fala. Vocês lembram do Half Duplex? O Half Duplex não é multidirecional, ele é unidirecional. Ou eu falo ou eu escuto. E aí, eles precisam de um meio para detectar colisão. Que meio é esse? CSMA-CA. Está traduzindo, é acesso múltiplo de detecção de operadora com prevenção de colisão. Tá? Então, CSMA-CA é utilizado exclusivamente em rede sem fio hoje. Um cliente sem fio, como é que ele faz para detectar? Ó, primeiro, ele ouve o canal para ver se o canal está ocioso, se ninguém mais está usando. Se ninguém estiver usando, ele vai enviar um RTS, que é uma solicitação para ocupar o canal.
E aí, o AP, na rede sem fio, eu faço uma analogia dizendo o seguinte, o AP, ele faz papel de um guarda de trânsito, né? Ele deixa utilizar, não deixa utilizar. O guarda de trânsito faz isso, manda vir num cruzamento, ele manda vir de um lado, manda parar de outro, né? Então, o AP faz mais ou menos isso. Então, ele através do RTS, ele recebe um RTS que é uma intenção de utilização do canal. Aí ele manda o CTS, que é uma confirmação. Ele concede o canal, ele aluga o canal, ele empresta o canal durante um determinado tempo para aquele dispositivo, aquele cliente. E aí o cliente envia. Se o cliente não receber um CTS, ele vai esperar um tempo, porque ele vai, vamos dizer assim, ele vai assumir que tem uma colisão ali ou que alguém está usando o canal para que não haja uma colisão. Ele vai esperar um tempo, ele vai ativar um timer e aí ele vai enviar a mensagem novamente. E aí ele transmite os dados. Quando ele recebe o CTS, ele transmite os dados. Todos os dados que ele envia, ele aguarda uma confirmação. Quando não tem uma confirmação, ele assume que houve uma colisão e reinicia o processo todinho. Certo? Então, esse é um processo que a gente chama de CSMA-CA. Tá? Outro processo que a gente tem que entender é a associação do cliente sem fio num AP, no Access Point. É um processo de associação que é feito em 3 etapas. Primeiro, descobre que existe um AP sem fio. Houve a descoberta, ele vai se autenticar ao AP, ou seja, ele vai lá autenticar, passar toda aquela parte de segurança, no login, senha para se autenticar. Autenticou, deu certo, aí sim ele vai se associar, receber IP, receber os parâmetros daquela rede, vai receber uma série de parâmetros. O que é que ele tem que? Quais são os parâmetros que ele precisa concordar com o AP para se associar ao AP? Né? Então, primeiro, SSID, o cliente precisa saber o nome da rede que ele está se conectando. Senha, né? Ele precisa saber a senha certa para permitir, autenticar e permitir. Depois, o módulo de rede, ou seja, qual o padrão 802.11? É o A, é o B, é o C, é o AG, é o AC, é o G, é o AC, é o AX, né? Qual é o módulo? Depois, qual o módulo de segurança que vai ser utilizado para que seja confirmada essa senha? Então, qual é? É o WEP? É WEP? É WPA? É WPA2? Qual é esse método de segurança, esse módulo de segurança? Né? E aí depois a configuração de um canal. O canal é que as faixas de frequência 2.4, 5 são divididos em canais, né? E aí esses canais eles precisam combinar um canal desse para se associar. Normalmente o AP trabalha em um canal só, às vezes dois, tá? Se ele for um canal que trabalha em 2 faixas. O AP, a gente tem basicamente 2 tipos de módulo para do AP operar. O AP pode operar no módulo passivo. O que é o módulo passivo? O módulo passivo, o AP não precisa que o cliente solicite nada. Ele fica enviando beacons. Beacons são mensagens em broadcast a cada X segundos ou a X segundos mesmo, milésimos de segundos, ele fica disparando beacons para dizer que ele é um AP, que ele está na rede tal, que ele, né, enviando alguns parâmetros. Qual o tipo de segurança que ele suporta, que ele está configurado. Então, são aqueles parâmetros que o cliente precisa saber para se conectar, certo? Então, ele fica toda hora enviando aqueles beacons. O módulo ativo, ele não precisa, ele não envia nada, ele fica quietinho na dele, mas tem todas as informações guardadas. Normalmente, o cliente sabe pelo menos o nome do SSID, aí ele envia um request lá, uma solicitação, e aí sim o AP envia as informações das quais o cliente precisa ter conhecimento para se associar, certo? Então tem esses 2 módulos de descoberta ou 2 módulos de operação de um AP, ativo e passivo. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a operação CAPWAP. Né? O que é a operação CAPWAP? O CAPWAP é um protocolo
né, que é utilizado para controladora, ou seja, para que um AP que existem dois tipos de AP. A gente viu isso lá em cima, no vídeo 1. A gente tem o AP que trabalha sozinho, que é autônomo, e a gente tem o AP que depende de uma controladora. Então, no AP que depende da controladora, é usado um CAPWAP. CAPWAP é um protocolo padrão I3E que permite que um WLC, que é uma controladora de rede sem fio, né, controller LAN wireless LAN control, né, gerencie vários APs pelas WLANs. Ele é baseado no protocolo LWAP, né, o LWAP, né, mas adiciona a camada de segurança, que é o Datagram Transport Layers Security, que é o DTSL. Né? Ele encapsula e encaminha o tráfego do cliente WLAN, né, através de túneis de criptografados seguros que usam as portas UDPs 5246 5247, né, e eles utilizam subprotocolos do protocolo IP. Na versão IPv4 ele usa o IP17, no IP, na versão do IPv6 ele usa o IP 136. Tá bom, pessoal? Ó, arquitetura MAC é Media Access Control, ou seja, é o módulo de controle à mídia, tá? Então, o controle à mídia, ele é dividido em funções do ponto de acesso e funções do WLC. A função do ponto de acesso, ela é, ó, resposta de beacons e de sondagem, de sondagem, reconhecimento e transmissões de pacotes, enfileiramento de quadros e priorização de pacotes e a criptografia e decriptografia de dados. Já as funções do WLC são autenticação, associação e reassociação de clientes em roaming, conversão de quadros para outros protocolos e terminação do tráfego 802.11 em uma interface com fio. Certo? Por quê? Porque ele recebe 802.11 e passa para uma interface com fio. Então, o WLC que é responsável por essa terminação aí, por essa conexão com a rede com fio. Ó, o DTLS, que faz o túnel de criptografia para comunicação, gente, ele faz dois túneis. Ele faz um túnel só para tráfego de controle e um túnel para os dados, propriamente dito, tá? Então, ó, o DTLS é um protocolo que fornece segurança entre pontos de acesso e o WLC. É ativado por padrão para proteger o canal de controle criptografado e criptografar todo o gerenciamento. A criptografia dos dados é desativada por padrão e requer uma licença da DTLS, seja instalada no WLC, ou seja, depende, né, de uma licença especial. Para você usar um WLC da Cisco, tá? Que criptografa também os dados, requer uma licença especial. A criptografia de dados é desativada por padrão e requer uma licença DTLS. Uma outra coisa, pessoal, é sobre o Flex Connect AP. O Flex Connect AP é um serviço que ele faz o seguinte: eu sei que meu AP ele é um AP ligado a um controlador, mas pode acontecer em algum momento a minha rede perder a conectividade e eu não conseguir me conectar com AP. Então, o Flex Connect assume alguns papéis que o controlador tem para que o AP possa continuar operando. Então, ó, módulo conectado, quando o AP está no módulo conectado, né, é quando ele alcança o WLC. O Flex Connect tem conectividade CAP-WAP com o WLC através do túnel CAP-WAP. O WLC executa todas as funções CAP-WAP. O módulo autônomo é quando algum problema na minha rede, por exemplo, um cabo de rede sem fio, faltou luz lá no ponto onde está o WLC, não sei, né? Pode acontecer N fatores na minha rede, o meu WLC fica inacessível. Aí, ó, o Flex Connect perdeu ou falhou ao estabelecer a conectividade da CAP-WAP.
com o CWLC. Um ponto de acesso Flex Connect pode assumir algumas das funções, como, por exemplo, alternar o tráfego de dados do cliente localmente e executar a autenticação do cliente localmente. Então, é para ele não perder 100% a operação, pessoal. Ele vai operar num módulo ali, vamos dizer assim, um módulo provisório, né? Mas um módulo autônomo. Então, ele vai continuar conseguindo conectar os clientes que estão embaixo dele, estão conectados a ele. Ele vai continuar tendo um certo nível de operação, né? Estendendo a rede com fio de uma certa forma. Ele vai conseguir ter um nível de operação, autenticar os clientes que quiserem entrar e se conectar com ele. Ele vai conseguir ter um nível de operação, mas não total, certo? Mas é melhor do que ele perder totalmente a operação dele. Então, o Flex Connect é um serviço bem interessante que opera no padrão CapWeb. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente falou até aqui sobre a operação do WLAN, da rede sem fio, falou sobre sobre os tipos de topologia, os tipos de módulo de conexão, e falou bastante sobre a conexão entre um WLC e um AP, que é o que a gente mais encontra em redes corporativas, né? Em redes corporativas de médio e grande porte, a gente encontra muito WL6 ou controladores de rede sem fio e conectando vários APs. Tá bom, pessoal? Então, ó, a gente vai voltar com mais uma parte, mais um vídeo falando sobre gestão de canais. Tá bom? E aí a gente vai falar sobre gestões de canais e os problemas de segurança e como resolver os problemas de segurança, o módulo seguro. Vai terminar com esse terceiro vídeo, esse nosso módulo 12. Então, fiquem com a gente e espero vocês no próximo vídeo.